Imagine você acordar num mundo mágico, mas no corpo de um guerreiro esqueleto muito poderoso, sendo capaz de derrotar demônios e criaturas mágicas com facilidade. Fala galera, esse é o recap do anime Skeleton Knight in Another World. Agora pega a pipoca, relaxa e bora pro recap. Um guerreiro bem forte acorda debaixo de uma árvore e ele não faz ideia de onde está, mas logo percebe que está vestindo uma armadura gigante. Aí cai a ficha pra ele virou um personagem que costumava jogar em videogames. Ele está equipado com uma armadura sagrada de Belenos, que tem poderes de luz e fogo, e até uma capa noturna das trevas que tem um poder de regeneração. Tem também um escudo super resistente que aguenta danos pesados, e além disso, uma espada que solta raios. O guerreiro relembra que estava jogando antes de dormir e quando acordou estava dentro do próprio jogo. E enquanto se perguntava se aquilo é real ou apenas um sonho, ele decidiu testar suas novas habilidades e com um único movimento rápido desferiu um poderoso corte e partiu várias árvores ao meio. Além disso, lançou um feitiço de fogo, criando uma bola de chamas que incinerou seu alvo. Ele recordou que a classe principal do seu personagem era a de Cavaleiro Celestial com uma secundária de Pontífice. Porém, percebeu que podia usar muitas habilidades das classes que ele tinha adquirido anteriormente, o que resultava em uma ampla gama de magias e feitiços à sua disposição. O prota ficou muito animado, afinal estava vivendo um sonho de qualquer jogador, né? Que é se tornar parte do universo do seu jogo favorito. Logo depois, ele percebeu que estava com muita fome e precisava encontrar logo uma cidade para comprar comida. O problema é que ele estava sem grana, então tentou usar uma magia de teletransporte, mas acabou sendo transportado para um alto de um precipício e caiu de lá. Mas determinado, o guerreiro escalou as rochas e entendeu que o feitiço havia levado para uma cidade que ele já havia visitado no passado. E como havia chegado nesse mundo recentemente, ele não tinha um local definido de origem para se teletransportar, e para sair dali, usou a habilidade de teleporte de curto alcance, o que permitiu encurtar distâncias sem precisar caminhar ou correr. E ao chegar perto de um riacho e tirar seu elmo para observar o reflexo na água, percebeu que seu avatar era na verdade uma caveira, galera. E com essa nova autoimagem, ele decidiu seguir em frente, explorando mais desse mundo mágico e enfrentando os desafios que estavam por vir. Mas ele percebeu que para passar despercebido e não chamar a atenção, era essencial manter um capacete sempre na sua cabeça. E ao chegar na cidade mais próxima, situada em torno de um grande castelo, o guerreiro conseguiu se misturar entre os moradores sem levantar suspeitas. Porém, sua fome continuava a incomodar, e enquanto caminhava pelo comércio, seus olhos se fixaram em um suculento pedaço de carne sendo assado, mas infelizmente ele não podia comprá-lo. E enquanto passava por um beco, notou duas pessoas trocando informações sobre algo secreto que parecia muito importante, mas um dos indivíduos ficou desapontado com a qualidade das informações e decidiu ir embora, mas o guerreiro percebeu que um deles era uma autêntica elfa, o que deixou ele muito empolgado, já que o mundo estava se tornando cada vez mais fantástico. E em sua busca por uma saída, ele encontrou a Associação dos Mercenários, e lá, ao realizar missões, ele poderia receber dinheiro como recompensa e matar sua fome também, né? Ao perguntar ao recepcionista sobre as tarefas disponíveis, foi informado que ele precisa de uma licença de mercenário e para obtê-la, ele deve passar por um teste. As opções eram eliminar animais, criaturas mágicas ou ladrões, apresentando as provas de realização da tarefa e assim obtendo a licença. Então ele começa sua aventura. Ele foi para uma floresta próxima da cidade e derrotou facilmente 2 javalis. Porém, foi surpreendido por um grande orc furioso. E sem hesitar, o guerreiro eliminou a criatura com um poderoso golpe de sua espada. E ficou satisfeito com isso. Mas ele ouviu uma gritaria próxima. E ao observar, percebeu que ladrões estavam roubando um grupo de pessoas, incluindo uma bela jovem e sua empregada. Enquanto analisava a situação, pensando no que faria, embora fosse claro que precisava ser feito, ele pensou sobre a humanidade dos ladrões e a desvantagem de lutar contra tantos inimigos ao mesmo tempo. Então ele, decidindo agir, aproveitou sua poderosa armadura. Ele chegou ao local do confronto e, chegando sorrateiramente por trás de um dos bandidos, desferiu um golpe que partiu ele pela metade. Assustados com a chegada do imponente cavaleiro, os outros membros da gangue começaram a fugir, mas são rapidamente eliminados pela habilidade poderosa dele, que reduziu seus corpos a nada. Então o cavaleiro pergunta se as jovens estão bem e elas respondem que sim, se apresentando como Lauren e Rita. Então ele oferece roupas novas para substituir as rasgadas delas, né? E enquanto fazem isso, o herói aproveita para saquear os pertences dos criminosos. E para limpar a bagunça, ele usa uma magia de fogo para eliminar os corpos restantes do local. As duas jovens agradecem novamente e pedem que ele as acompanhe até a cidade. E durante o caminho, elas perguntam o nome do corajoso herói. Ele responde que se chama Art, um guerreiro que está explorando o mundo em sua jornada.
E na cidade, o Cavaleiro Celestial finalmente obtém a sua licença de mercenário, e impressionando a todos por ter realizado 3 testes simultaneamente. Então o recepcionista informa que ele deve levar consigo a Pedra Mágica, que é obtida após derrotar um orc. Essa pedra pode ser trocada por equipamentos melhores. Em seguida, ele e as jovens procuram uma pousada e comemoram o começo da jornada com uma variedade de comidas e bebidas. Dias depois, o cavaleiro recebe sua primeira missão importante, que é escoltar alguém até um certo local. É uma tarefa até simples que não chama muita atenção, e andando pela pequena vila, o guerreiro segue até a casa da pessoa que solicitou a missão. Chegando lá, percebe que é uma garotinha chamada Marca que solicitou a missão, e diante da situação, Art se lembra de uma breve conversa que teve com o recepcionista da Associação de Mercenários, e que ele aconselhou a ser gentil com os clientes. Então foi aí que ele entendeu que se tratava de uma garotinha pedindo ajuda. Ela logo pede para que ele se apresse para começarem a tarefa. Logo depois os dois seguem em direção à floresta, e enquanto caminhavam, o mercenário decide perguntar à garotinha por que era tão urgente coletar ervas especiais. Então Marca revela que seu pai faleceu e ele costumava buscar ervas mágicas para vender, e com a morte dele, sua mãe teve que assumir essa responsabilidade diária para conseguir dinheiro e alimento. Ouvindo a história, Art fica emocionado com a atitude da garotinha, já que na idade dela, normalmente as crianças só estariam interessados em brincar e jogar videogame. Chegando mais adiante, Marca encontra um campo com algumas ervas medicinais que podem curar feridas e melhorar a pele. Enquanto Art admirava a inteligência dela, houve um barulho vindo de um arbusto. O herói se coloca à frente da menina para protegê-la e descobre que se trata de uma pequena raposa ferida. Essa raposa morde seu dedo, mas surpreendentemente não causa dor, e corajosamente ele utiliza sua magia de cura para ajudar o animalzinho ferido, e assim consegue curá-lo completamente. A menina fica maravilhada, pois o guerreiro conseguiu realizar um feitiço de cura, algo que normalmente apenas sacerdotes eram capazes de realizar. E a raposinha, agradecida por estar recuperada, decide ficar ao lado do cavaleiro. A garotinha também pede a Art para dar um nome à nova mascote, e após pensar, ele decide dar o nome de Ponta para ela. E juntos, os três continuam procurando mais ervas medicinais. E na vila, a mãe de Marca retorna e é avisada por um guarda que sua filha saiu mais cedo de casa na companhia de um guerreiro. E nesse mesmo local, um caçador volta de uma de suas missões e informa a todos que avistou um monstro selvagem e desconhecido na floresta. E de volta à floresta, a garotinha corre até uma árvore e diz que aquela é uma árvore especial florida. Entretanto, ao se aproximarem mais, são surpreendidos por um basilisco feroz, uma criatura que cospe ácido e possui garras paralisantes capazes de petrificar alvos. O monstro tenta atacar Marca, mas a Art, com sua incrível velocidade, a salva. O basilisco dispara vários jatos de venenos de sua boca, aniquilando tudo que toca em questão de segundos. O guerreiro desviou com sucesso de todos os ataques e notou que até um mercenário de nível médio teria dificuldades contra aquela criatura. Ele recebeu vários golpes das garras do monstro enquanto protegia a menina, mas com sua espada, nosso herói não conseguiu perfurar o basilisco por causa de sua magia de petrificação, mas com seu escudo sagrado ele protegeu a ambos. O Cavaleiro Celestial, decidido a acabar com a batalha de uma vez por todas, ele realizou um corte de luz incrivelmente forte que decepou a cabeça do monstro, encerrando a batalha. A garotinha ficou impressionada com a força dele, mencionando que todos na vila ficariam admirados ao saber disso. Então a garota disse que naquele dia estava ocorrendo um festival na vila, e ao ouvir isso, o nosso herói pediu para ela manter segredo sobre o que aconteceu na floresta. Então ela concordou, deixando o Art mais aliviado, e após examinar o corpo do monstro, Art encontrou um anel em uma de suas pernas. Pouco mais à frente, eles avistaram um grande javali. O cavaleiro decidiu levá-lo para a vila como uma oferta para o festival. Ele precisava das presas e da pedra mágica do animal. O couro e a carne seriam compartilhados entre os aldeões. Todos ficaram felizes com a notícia. Marca encontrou sua mãe, que se alegrava em saber que sua filha estava bem. E ao final do dia, o cavaleiro se despediu da garotinha, prometendo que um dia eles se encontrariam novamente. Ele recebeu uma coroa de flores da irmã mais nova dela como agradecimento e retornou para a cidade. E ainda na mesma noite naquela floresta, um grupo de guerreiros lutavam bravamente para derrotar outro basilisco gigante. E após uma batalha árdua, eles finalmente venceram, deixando 15 mortos e 38 feridos. O líder do grupo também percebeu que havia ao lado uma espécie de monstro que havia sido derrotado com um único golpe. Seu conselheiro sugere que apenas uma pessoa sozinha teria sido capaz de realizar tal feito, mencionando a possibilidade
possibilidade de ser um deus ou um demônio. E na cidade, Arte e Ponta se preparavam para uma nova aventura. E no dia seguinte, o Cavaleiro Celestial estava realizando mais um de seus trabalhos, enfrentando ladrões que estavam operando de forma ilegal em uma caverna próxima da floresta. Todos foram derrotados rapidamente e o guerreiro encontrou uma grande quantidade de ouro no local. Ao sair da caverna, ele foi surpreendido por uma figura misteriosa que o ataca com golpes rápidos de espada. Ele se defende e tenta contra-atacar, e no meio dos ataques, ele reconhece o rosto de uma garota. Era a elfa que havia encontrado no beco alguns dias antes. Ele diz a ela que não é um dos ladrões. Então a garota continua desconfiada até que um espírito conhecido como Raposa de Algodão aparece. A elfa reconhece o espírito e entende que Arte realmente não é um bandido. O herói explica que acabou de completar uma missão para eliminar ladrões na caverna. Em seguida, a garota explica que os ladrões capturaram elfos para vendê-los no mercado livre, já que são bem valiosos e o seu preço é bem alto. Mas o herói informa que não vem um elfo na caverna, apenas algumas gaiolas vazias. Mas apesar disso, a elfa se despede, mas Arte oferece sua ajuda para encontrar os elfos capturados. Ela recusa a ajuda, enquanto Arte entende que é devido a um código de honra. E ainda na mesma noite, depois de comer e beber, Arte percebe que não conhece bem a garota, pois nem mesmo sabe seu nome. Porém, sente que deve ajudá-la. E no dia seguinte, o cavaleiro usa sua habilidade de movimento de mestre para explorar uma vasta área na floresta em busca dos elfos. Mas é um local difícil de encontrar. Enquanto ele está lá, ouve um grito de socorro vindo de alguém. Ele se esconde para armar um contra-ataque, mas percebe que se trata de uma criança elfa que está fugindo de contrabandistas. A elfa acaba sendo capturada junto com outras garotas. A Arte então observa tudo atentamente, esperando o momento certo para agir. Mas de uma forma misteriosa, uma figura aparece rapidamente e elimina vários dos bandidos. Essa pessoa demonstra uma incrível velocidade com espada. O líder dos bandidos ameaça a elfa, ameaçando fazer coisas terríveis com os elfos que já capturou se ela continuar. Mas depois de ouvir tal ameaça, ela acaba se tornando vulnerável aos bandidos. Mas é nessa hora que o nosso herói entra em ação. Ele usa seu poder para arremessar longe o líder do grupo e em seguida derrota todos da gangue facilmente. E assim ele liberta as jovens que estavam presas. Porém, elas ficam apavoradas com a aparência gigantesca e assustadora dele, mas logo se acalmam pois estão próximas de sua irmã. A Arte percebe que as garotinhas usam colares que absorvem a mana, o que impede elas de usar qualquer tipo de magia para escapar. Logo, a elfa misteriosa entra em ação e usa sua magia para remover os colares, libertando todas. Ela também usa sua magia para curar os ferimentos de uma criança. Elas também ficam intrigadas quando verem Arte usando magias sem sequer pedi-las, ao despertar suspeita de que ele não é um cavaleiro comum. Entretanto, ele conquista a confiança delas com sua bondade, enquanto a garota elfa assobia chamando um pássaro para reportar o ocorrido e pedir ajuda. Dessa forma, as crianças conseguem serem salvas. Logo depois disso, finalmente a elfa misteriosa se revela. Ela se chama Ariane. A garota também elogia a integridade de Arte e deseja saber quem realmente ele é. Então ele se apresenta como um simples mercenário viajante em busca de aventuras. Ponta também se apresenta para a maior guerreira dos elfos. E a partir desse momento, Arte recebe gratidão de Ariane pelo que também fez por ela. Mas a alegria dura pouco tempo, pois o pássaro mensageiro retorna e informa que outros elfos também foram capturados na cidade de dentro. Ariane pergunta a Arte se ele poderia ser contratado como mercenário para ajudar. Então Arte se prepara para uma nova aventura nesse mundo misterioso de fantasia, junto de sua companheira Ponta e sua nova parceira de batalha Ariane. Ariane quer contratar Ark como mercenário para que ele possa ajudá-la em uma missão. Ark aceita a oferta de Ariane para ajudá-la com a missão de resgate, teletransportando-os para um local próximo à cidade de Dinto. E ao entrar na cidade, galera, eles conhecem um companheiro de Ariane chamado Danka. Mesmo que Danka não tenha confiado em Ark por um tempo, porque ele estava muito desconfiado ao ouvir a voz de Ariane. Mas uma explicação fez com que ele acreditasse em Ark, já que eles queriam se infiltrar na base inimiga à noite. Ark decidiu sair por um tempo e queria saborear um pouco de comida em um lugar tranquilo. Quando a noite caiu, Ark e os outros iniciavam a missão de resgate, e com sua habilidade de teletransporte, permitiu que eles se infiltrassem através das janelas nos telhados. No entanto, galera, Ariane teve dificuldades por causa do seu físico, mas eles se separaram para salvar a garota elfa que havia sido sequestrada. Ark conheceu outro intruso, uma ninja chamada Shiomi, que parou de atacar Ark depois que percebeu que ele não era seu inimigo. Shiomi estava procurando por algo, mas ela ainda não havia encontrado, e como um pedido de desculpa,
desculpas, Xiome explicou que a garota elfa estava na prisão subterrânea e havia 2 garotas elfas no palácio da cidade de Dinto. Ark explicou tudo para Dunk e Ariane depois de derrotar todos os guardas, e eles conseguiram salvar a garota elfa. Ark imediatamente os teletransportou para um local seguro, e Danka os levaria de volta para a vila. Enquanto isso, Ark e Ariane salvariam as 2 garotas que ficou no palácio, e assim eles continuam a missão. No final, eles conseguiram completar a missão de resgate. Ariane convidou Ark para a Vila dos Elfos, e como Ark é fascinado por coisas de fantasia, ele não resistiu ao convite. Ele queria ir para lá antes de se encontrar com o chefe da aldeia para conseguir permissão. No entanto, galera, ele não conseguia fazer isso porque não queria mostrar seu rosto para o chefe da vila. Mas Ark revelou sua verdadeira forma para os outros, mostrando a sua cara de caveira, e acreditou que estava amaldiçoado. Mas Ariane não se importou com isso, pois Ark estava disposto a salvar os elfos. Ela também prometeu ajudar Ark a remover a maldição, tornando-se parceiros em uma aventura juntos. E no dia seguinte, na capital do Reino dos Roedores, o rei, seus 2 príncipes e a princesa discutiam um incidente anterior, que se tornou um problema sério para o reino. Os elfos poderiam retalhar e romper os laços com o reino. Ciente disso, o rei pediu à segunda princesa Juliana que se encontrasse com os elfos para resolver o problema antes que o caos aumentasse. E enquanto isso, Ark e Ariane descansavam na floresta. Descobrimos também que Ariane gostava de Ponta, mas ficou envergonhada quando Ark soube disso. Depois de dias, eles chegaram à Vila dos Elfos, chamada Latoya. Ark conheceu os pais de Ariane, Dylan e sua esposa Glennis, e devido ao fato de Ark ter salvado os elfos, eles receberam calorosamente a chegada dele, mantendo seu esqueleto em segredo. Ariane e Dylan foram à capital da cidade de Maple por teletransporte no dia seguinte, pois desejavam se encontrar com o ancião chefe, sabendo que os nobres do Reino dos Roedores haviam violado o acordo de paz. Eles também estavam preparados caso ocorresse uma guerra entre os elfos e o Reino dos Roedores. E querendo voltar para casa, conhecemos a irmã mais velha de Ariane, que também era poderosa em habilidades de espada. Ela explicou que se casaria em breve e aconselhou Ariane a encontrar um homem que gostasse e fizesse o mesmo. Enquanto isso, Ark andava pela vila com Glennis, quando de repente Ark é desafiado para um duelo de espadas. Ela tinha uma técnica de espadas ágil e forte, e Ark não conseguiu vencê-la. E após o duelo, Ark e Ponta aproveitaram um banho juntos. E Ariane ficou surpresa ao ver uma caveira enquanto estava no banho. Eles discutiam um plano para salvar os elfos que havia sido vendidos em outro lugar. Dylan também afirmou que uma fonte próxima poderia quebrar todas as maldições, mas esse lugar era guardado por um senhor dragão. Ark ficou muito animado e queria ver a forma dos dragões. E pela manhã, ele testou a habilidade de remoção de maldição em seu corpo, mas sua mão recuperou sua forma original apenas por um curto período de tempo. Isso confirmou que seu corpo estava realmente afetado por uma maldição. Então Ark e Ariane planejam ir para a capital dos roedores. Ariane descobriu que havia um lugar na floresta onde um lobo assombroso com uma cauda especial poderia ser encontrado, o presente perfeito para a noiva do seu irmão mais velho, que estava prestes a se casar também. Ariane desejava obter essa cauda como presente. Quando um monstro se aproximou deles, Ark lutou contra ele e encontrou um anel preto em sua perna, e após derrotar o monstro, ele voltou ao normal e não os atacou mais. Isso os fez suspeitar que a fúria dos monstros estavam relacionada com alguma coisa do anel. A princesa Juliana estava indo à cidade de Limbolt, e nesse mesmo momento foi atacada por forças camufladas que infelizmente a levaram à morte. O incidente ocorreu perto de Ark, então ele imediatamente se juntou aos lobos anteriores para massacrar todos os inimigos. Ark usou sua magia de regeneração para salvar Juliana com a ajuda do seu servo. Após terminar de curá-la, Ark saiu imediatamente sem que eles soubessem. Quando Juliana recuperou a consciência, pensaram que havia recebido uma bênção dos céus e sido trazidos de volta à vida. Então Ark e Ariane chegaram à capital real e inesperadamente se encontraram novamente com Xiome. A garota ninja explicou seu propósito, que era salvar os humanos meio feras, que haviam sido sequestrados.
Vendo a determinação de Xiome em salvar seus parentes, Ariane e Ark concordam em ajudar. Por outro lado, a armação por trás do ataque de Juliana veio do segundo príncipe chamado Dakaris. Até mesmo Dakaris estava envolvido num comércio de elfos e meias bestas. É revelado que Xiome era do clã Jinjin, cujo fundador era um humano chamado Hanzo. Ark também confirmou que Hanzo era do Japão e foi enviado para aquele mundo há 600 anos atrás. Eles enfim chegaram à sede do comércio de escravos na capital, e Xiome discutiu o plano de ataque com eles, sabendo que Ark poderia usar teletransporte. Todos ficaram felizes porque agora poderiam salvar as pessoas escravizadas facilmente. Xiome imediatamente instrui todos os amigos a se prepararem para um ataque à meia-noite. Ark e Ariane jantaram primeiro porque saco vazio não para em pé, para assim eles estarem com força total, inclusive preparando disfarces para não serem descobertos. Então Xiome chegou com seu parceiro chamado Goman. Ark e Goman foram encarregados de se infiltrar pela frente, usando suas habilidades para intimidar os guardas e atacar usando uma combinação de magia e ninjutsu, enquanto Ariane e Xiome invadiram o porão, derrotando os guardas um por um, e chegando onde os meio-feras estavam, Xiome os libertou. Além disso, Ark e Goman conseguiram derrotar todos os guardas. No entanto, galera, alguns meio-feras já estavam mortos, o que deixou Xiome e Ark com sangue nos olhos. E após teletransportar todos os meio-feras para um lugar seguro com magia, Ark planejou desabafar toda a sua ira, destruindo todo o local. Então eles levaram os corpos para descansar com um fogo sagrado. O príncipe Dakaris, o cérebro por trás de todo o comércio de escravos, foi subitamente morto por seu servo. O outro príncipe aproveitou a situação para ser eleito como o próximo rei. Poucos dias depois, a princesa Juliana chegou em segurança à casa de sua irmã, a primeira filha chamada Siriama. Após saber que Dakaris havia morrido, houve notícias falsas de que Juliana também havia sido morta. Juliana suspeitou que tudo isso fosse um plano da seita para tomar o trono. Ela pediu então à sua irmã mais velha que mantivesse seu paradeiro em segredo, para que ela pudesse negociar com o ancião-chefe. Eles conseguiram informações de Xiome de que os elfos sequestrados foram vendidos para o Império no Oriente, cujo imperador se chamava Damas, e tinha planos de destruir o reino dos roedores. Enquanto Ark e Ariane estavam vigiando, eles encontraram um Wyvern que os atacou, mas Ark usou sua poderosa magia de relâmpago, mas Ariane e Ponta também foram atingidos por um raio. Então eles pararam na cidade mais próxima e conheceram um elfo chamado Cassie, cujo trabalho era estudar biologia de monstros. Ele pediu que capturassem monstros para servir como material de pesquisa, em troca de um mapa do Império e um livro de estudos de monstros. Ark e Ariane aceitaram a oferta e no dia seguinte partiram com Cassie para capturar monstros, mas eles foram atacados por monstros e vermes no deserto, e os ataques mágicos de fogo de Ariane não afetavam os monstros. Então Ark usou suas habilidades físicas para derrubar o monstro. O cavaleiro então deu o monstro a Cassie para suas pesquisas, e em troca, Cassie forneceu o mapa do Império e o livro como havia prometido. Por outro lado, uma pessoa chamada Fumba estava se divertindo com os monstros. Fumba estava cooperando com o Império para destruir o reino dos roedores, e mostrou um monstro que usava para atacar uma mulher. Eles descobriram que Fumba controlava monstros gigantes. Ariane chegou à cidade que fazia fronteira com o Império, e ao investigar, descobriu incidentes de pessoas desaparecidas na cidade. Um cavalo tentou atacar uma mulher, mas Ark a protegeu. Como agradecimento, a mulher abraçou Ark, deixando Ariane com ciúmes, e ela imediatamente os afastou. Aconteceu que os incidentes de pessoas desaparecidas eram obra de Fumba, que sequestrava moradores e os transformava em comida para monstros. Ark e Ariane tentaram se infiltrar no forte, pois havia informações de que alguém havia levado os elfos sequestrados para lá há 4 meses. Eles conseguiram entrar no porão e encontraram Fumba. Fumba conseguiu controlar Ariane e fazê-la atacar Ark, enquanto Ark teve dificuldade em trazer Ariane de volta à consciência, mas finalmente conseguiu encontrar o monstro que estava a controlando. Fumba também tinha preparado monstros mais fortes. Ele explicou que o Império usava os elfos como experimentos mágicos, então Fumba impiedosamente sacrificou um elfo na frente deles. Ark ficou muito furioso e massacrou todos os monstros de Fumba, enquanto Xiome também ajudou a erradicar os monstros, pois não teve a chance de derrotar Fumba. Então o inimigo trouxe um monstro de primeira classe, que dominava elementos de água de alto nível, incluindo um forte ataque. Ark e Ariane enfrentaram a Hydra. O primeiro ataque de Ark não conseguiu ferir o monstro, mas o segundo foi eficaz.
No entanto, a Hydra se regenerava rapidamente, então Ark convocou um demônio das trevas e ordenou que ele derrotasse a Hydra em 5 minutos. Enquanto Ark se concentrava na luta, Ariane e Xiome encontraram Fumba, que estava controlando a Hydra. Então Ariane conseguiu encontrar sua fraqueza e impediu que ele controlasse os monstros. Ark continuou lutando com a Hydra, lançando-a no céu e a destruindo com a grande força. Depois de derrotarem todos os inimigos, receberam a notícia de que Juliana havia conhecido o ancião-chefe. A princesa Juliana admitiu todos os erros de seu reino e prometeu ser responsável por liderar a busca pelos elfos sequestrados. Ela deixou claro que se algo perturbasse a paz dos elfos, seu reino estava pronto para arriscar suas vidas como um escudo protetor. E isso sinalizou que os humanos e os elfos poderiam viver lado a lado. E depois disso, os três continuaram suas aventuras juntos. Ark finalmente mostrou seu lindo rosto para Xiome, e é claro que Xiome ficou surpresa ao ver que esse era o objetivo de sua próxima aventura. A próxima parada seria na Vila Ninja, após a primavera do Senhor Dragão. E para continuar acompanhando novos vídeos, escolha agora o vídeo top aí na tela e a gente se vê lá. Muito obrigado, muito obrigado.